Olá, tudo bem? Bom, vamos lá para a nossa terceira etapa, que é os primeiros ensaios, né? Então, como a gente está aqui em busca, né, do produto final, que é o espetáculo pronto, né? Já passamos por algumas etapas. Deixa eu só rebobinar a fita para você tentar entender o que está acontecendo. Nós estamos falando de todas as etapas que a gente precisa passar para chegar ao produto final, que é um espetáculo pronto, né? Qual é o trabalho, o que precisa ser feito, como que chega nesse produto, o que acontece. Então, isso é muitas pessoas têm curiosidade de saber e eu decidi trazer o passo a passo do que pode acontecer com esse trabalho, com esse processo criativo. Nas aulas anteriores, lá na frente, mais para frente, tem outras etapas também, se você quiser conhecer o passo a passo da produção, da venda, né, de tudo que acontece lá, desde o ensaio, que também né, só que com um caminho diferente, para chegar à apresentação final lá. Mas vamos voltar para o nosso tema. Já falamos sobre a escolha da peça, né, que é muito importante. Já falamos sobre o aprofundamento dos personagens, que também é muito importante. E aí nós vamos para os primeiros ensaios. O que são os primeiros ensaios, gente? Bom, os primeiros ensaios são aqueles momentos onde a gente já tem tudo, ou quase, ou pelo menos uma forma, né? Lembra do bonequinho que eu falei? Então a gente já tem uma forma, já tem algumas carninhas dentro desse boneco, mas agora a gente precisa começar a colocar a roupa do boneco, né? E o que é a gente colocar essa carninha no boneco? É a gente aprofundar o personagem, né? Trazer ali sentimentos, trazer conhecimentos, buscar conhecer a cultura, todo o universo daquele espetáculo. Nos primeiros ensaios a gente vai começar a colocar a roupa. Então o que é? A gente já tem tudo isso na mão. Agora seria a parte que todo mundo falaria, é hora de decorar o texto. Não. Geralmente, assim, cada diretor, cada professor decide, tem um trabalho, um processo de montagem diferente, né? Eu vou falar do meu especificamente, tá? O que acontece? Eu gosto de pegar cena por cena, né? E começar a montar. Então, ali, geralmente, a gente já tem a base, que é o esqueleto, que é o texto. E aí eu vou lá e vejo. Bom, cena 1 é a Mariazinha, um exemplo, tá, gente? Mariazinha chegando no Nordeste, lá, né? Ela vai conhecer a cidade, de repente ela precisa ter uma cena em que ela entra e começa a olhar, conhecer a cidade, né? Daquela peça. A gente precisa então começar a montar. Chega algum personagem, chega outro. Bom, quem são os personagens que estão naquela cena? Tá, são 5 personagens. Aí eu pego 5 personagens e a gente vai montar passo a passo. Entra a Mariazinha e entra o outro personagem. A gente monta primeiro a cena, o desenho da cena, eu vou dirigindo. E depois a gente parte para as falas. Então, primeiro, o que eu gosto de fazer? Que o ator conheça o desenho da cena. O que ele precisa fazer? Eu preciso andar, caminhar, sentar? Eu preciso andar, olhar para um lado, olhar para o outro, volta, repete. Esse movimento precisa ser sempre repetitivo, para que ele saiba o que está falando, ou saiba o que está fazendo com o seu corpo, né? Então ele vai fazer todo esse caminhar, ou sentar, levantar, sei lá, tudo que ele tem que fazer umas 50 vezes. Tá, já entendi o que o meu corpo tem que fazer. Agora tem que vir a fala. Quando vier a parte da fala, ele vai estar mais tranquilo, porque é muita informação. Você tem que, ai meu Deus, mas eu olho para cá, eu olho para lá, ou eu olho para lá e ai, peraí, como que é o texto mesmo? É muita coisa. Então eu gosto de fazer parte por parte para que fique bem à vontade, que seja, né, bem gostoso para o ator. Então ele já sabe o seu caminhar, o que ele vai fazer? Então ele vai falar agora. Então aí ele vai fazer o caminhar. Olá, boa noite. Eu gostaria de conhecer a cidade. Você sabe, tem uma informação para me dar? Exemplo, tá, gente? Então aí a gente parte para esse momento. Acabou aquela cena, todo mundo já está confortável com aquela cena. Não é todo mundo só saber o que precisa ser feito. O ator precisa estar confortável. E estar confortável é saber exatamente o que ele tem que fazer e precisa ser passado isso para quem está assistindo. Porque a gente percebe
quando o ator tá nervoso, quando ele não sabe o que fazer, ou às vezes quando ele demora demais para entrar, porque ele não sabe. Então, tudo isso não pode acontecer. Ele tem que, deu um momento, entrou, fez. Deu um momento, fez, pá, né? E aquilo é natural. Então, por isso que precisa passar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, até 100 ou mais, para poder trazer essa segurança pro ator. É aí que a gente decora o texto. Porque de tanto a gente repetir, aquilo fica robotizado dentro do ator. Né? Ele não precisa ficar com o papel, porque ele já sabe. Quantas vezes ele não já fez aquele momento de entrar e sair e falar aquilo ali? Ai, professora, mas é muito chato isso. Mas é o trabalho do ator, é um trabalho onde o ator, e acredito que é uma das, é a única maneira, eu acredito, que é do ator se apropriar do seu trabalho, porque ele sabe, ele se sente seguro. Quantas vezes ele já fez aquilo ali? Só eu sei como fazer, porque eu vivi cada passo. Eu sei como entrar, eu sei como sair, eu sei o que tem que falar. Eu sei. É natural meu. Então, isso traz a segurança. Você consegue fazer o personagem tranquilamente, né? Passou daquela, montou aquela cena. Bom, agora a gente vai para outra cena. E aí, quantos personagens tem? Tantos. Vamos lá, fazer todo o processo, blá, 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 blá. Tem cenas que são super, super rápidas, simples de fazer. A gente consegue montar em um dia. E aí depois a gente só precisa ficar repetindo durante os ensaios. Mas tem cenas que duram para montar semanas. Porque são cenas muito detalhadas, cenas de muitos efeitos. Então, por exemplo, uma cena difícil de fazer, por exemplo. Uma cena de vamos lá, uma coisa bem dramática, né? Um assassinato. Né? A gente está no restaurante e aí chega um grupo e, sei lá, mata o outro, vamos supor. São cenas de muito detalhe, são cenas com muitas pessoas, né? Então, a morte, o detalhe do cair, do levantar, o sair correndo. Então, cenas com muitas pessoas, geralmente são cenas muito trabalhosas. Cenas em que depende de muito tempo para ficar pronta. Aí, depois de pronta, a gente ainda vai ter que ficar repetindo, né? Cenas, por exemplo, de efeitos de morte, de cair, né? De fazer voo, saltar, essas coisas assim, também demoram muito, porque a gente depende do corpo do ator. E ele também descobrir como é que ele vai fazer as caídas, como é que ele vai fazer determinadas coisas sem se machucar, né? Geralmente espetáculos que são de muitos movimentos, a gente precisa de um acompanhamento de um profissional de dança, um profissional de educação física, para ajudar também nesse processo, né? Olha quanta coisa para a montagem de um espetáculo, né? Já falei aqui dos profissionais do teatro, que são muitos, né? A gente precisa de muitos para deixar um trabalho bem feito. Então, aí a gente já precisa de um acompanhamento para que o ator não se machuque, né? Um ataque, alguma coisa que ele tenha que cair no chão, que tenha que ser natural, não pode machucar o ator, né? Imagina se ele tem que fazer aquilo 50 vezes, né? Então, tudo isso é importante a gente observar. Então, aí vai cena por cena. Monta uma cena, monta outra, monta outra, monta. Depois que montou todas as cenas, que tá tudo montado, aí o que a gente precisa fazer? O link de cada uma delas, né? Porque até então, o que a gente estava fazendo? Montou uma cena, acabou. Aí, geralmente, eu digo, agora vamos para a cena número 4. Ou cena da Mariazinha chegando não sei aonde. Né? Às vezes a gente coloca nome nas cenas. Cena do casamento. Cena do fim. Cena do... Aí a gente acabou, parou, todo mundo monta a sua cena, seus adereços na ordem que tem que colocar. Tá tudo pronto, começou. Acabou. Agora vamos para a cena não sei o quê. Ok. No espetáculo, a gente não pode fazer isso, né, durante a apresentação. Então, os atores têm que sair de uma cena e ir para outra. Sem ninguém dizer, acabou, vai para outra. Isso é o link. Então, quando eu saio da minha cena, terminei a minha cena, a outra cena precisa vir. E os adereços que estavam ali precisam, às vezes, mudar, o ator precisa trocar de lugar. Então, tudo isso também é um outro ensaio, é o ensaio do link das cenas,
né? Então também é muito trabalhoso, porque é onde a gente vai descobrir como que a gente vai, como e onde, qual o tempo que a gente tem para mudar de roupa, para trocar de cenário, para pegar adereço, para encontrar com o outro amiguinho, porque você tem que entrar com ele junto. Então é muito detalhe. Então percebe quanta coisa a gente faz só nesse processo de ensaio? Pois é, para a gente chegar no produto final, que é o espetáculo pronto, tem muita relação de todos. Bom, não acaba por aqui, a gente não chegou no produto final, o espetáculo não está pronto, então fique comigo, porque a gente vai falar um pouquinho mais até chegar o produto final do nosso espetáculo, tá bom? Um beijo e até a próxima!